Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas... Então, como foi falado, no final da aula passada, a gente ia dar continuidade no ponto que nós paramos, que é Marcos, capítulo de número 1, aqui a gente falou do verso 14 ali, verso 15, do início, o ponto lá sobre o reino de Deus, Se me falha a memória, foi isso que eu falei, E o reino de Deus, ele não é mais, como era na antiga aliança. Na antiga aliança, poucas pessoas tinham esse acesso, direto a Deus. Tinha toda uma liturgia, tinha toda uma cerimônia, tinha todo um ritual lá para as pessoas terem esse contato com Deus. Então, através dos sacrifícios, tinha que ser no templo, num sábado, tinha que ter o sacerdote, tinha que ter todos os elementos lá, enfim, era uma burocracia. E assim, não é que tinha um contato com Deus diretamente, é sempre nessa questão de alguém representando, O Espírito Santo não habitava na vida do povo de Deus somente na vida do profeta, do sacerdote ali, do rei, em algumas situações ainda, não é como hoje. Então assim, Jesus, ele vem falando, é por isso que ele diz aqui, no verso 15, o tempo está cumprido, o tempo está cumprido. Marcos 15. Capítulo 1, verso 15, Marcos capítulo 1 foi onde nós paramos, Marcos capítulo 1, verso 15. Aí Jesus diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Lembra que eu destaquei? Esse próximo é porque agora está ao alcance, próximo de proximidade, de alcance mesmo, tá? De relacionamento, de ser alcançado pelas pessoas, ou o reino de Deus que alcançou as pessoas. Então o reino de Deus está próximo, Arrependei-vos e crede no Evangelho. E aí eu fiquei então de falar para vocês sobre esses pontos que eu ainda não abordei do verso 15, por exemplo, sobre arrepender-se, a necessidade do arrependimento para participar do reino, para ter essa entrada no reino. Então ele destaca aqui o reino de Deus entre os homens, porém ainda não é consumado. Ou seja, esse reino de Deus, ele ainda está, por assim dizer, em manifestação para que seja consumado sobre todas as pessoas que têm contato com esse reino. O que eu quero dizer com isso? O que eu entendo que a Bíblia, o Evangelho, ele traz sobre essa questão de que o reino de Deus, ele ainda não é consumado, ele não é assim totalmente feito, totalmente manifestado na vida de todos os homens, porque nem todos se sujeitam ao reino ou ao rei, porque essa sujeição não é por força do rei, não é que o rei veio como tirânico e vai obrigar as pessoas, é justamente por entender quem é esse rei e qual é esse reino. Então aqueles que nascem de novo, aí a necessidade, arrependam-se. Entra-se no reino de Deus por via do arrependimento, do conhecimento do Salvador e do Rei. Então, por meio do arrependimento, que é o reconhecimento de quem é o Rei, de quem é o Salvador, de quem é Jesus, é que se entra nesse reino. E o que é o reino? É quando uma pessoa ela é regenerada, nasce de novo e participa então dessa realidade espiritual, onde ela se arrepende dos seus pecados, ela reconhece que ela é pecadora e precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. Basicamente, isso aqui é a pregação do Evangelho, que a gente deveria falar para todo aquele que não conhece Cristo. Então, Jesus vai dizendo assim, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, acredite no Evangelho. Agora, esse crer aqui, essa fé, porque a gente pensa na fé em que sentido? Você tem que ter fé. Aí a gente pensa assim, a pessoa tem que ter a capacidade de acreditar que Deus pode fazer as coisas. Não é mais ou menos isso?
que a gente entende por fé? Ah, irmão, tem fé, Deus pode fazer, Deus vai fazer, né? Então a gente sempre trabalha a fé nesse sentido. Mas quando Jesus ele diz assim, crede no Evangelho, quer dizer, confie na mensagem do Evangelho, é confiança. Porque o que Jesus está falando aqui é um relacionamento de confiança, é um relacionamento. Então quando Jesus diz assim, o reino de Deus está próximo, se arrependam e crede no Evangelho, confie na mensagem do Evangelho, confie naquilo que eu estou falando para vocês, né? Então, o relacionamento com Deus não é um relacionamento de acreditar no poder de Deus. A gente não se relaciona com o poder de Deus. A gente se relaciona com o próprio Deus, com a própria pessoa de Deus. Então, esse relacionamento é de confiança, né? A gente precisa pensar nessas perspectivas. Senão, a gente vai estar se relacionando como os pagãos se relacionam com as suas divindades, né? Ou seja, tem poder, então ou a gente se relaciona, melhor dizendo, ou a gente se sujeita, adora, serve por medo ou por interesse. Por medo porque é poderoso, senão vai castigar a gente, ou por interesse, porque eu quero que ele faça alguma coisa por mim. Mas assim, em relação a Deus, essas coisas não são corretas, não são adequadas. Não é isso que Jesus ensinou, não é isso que a Bíblia ensina a respeito de Deus, que é um relacionamento de confiança, né? De amor. E aí o verso 16 vai falar o seguinte: andando Jesus ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Olha que coisa interessante. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Olha só, então eu destaquei aqui no verso 17, que Jesus diz assim, vinde após mim, né? Para o André e o Pedro, né? Chamado aqui de Simão. E depois para o Tiago e para o João aqui. Então são 4, a princípio são chamados por Deus aqui, né? Por Jesus. E o verso 20 diz, foram após ele. O que eu quero dizer aqui? Primeiro eu destaquei, o reino de Deus, ele é um reino de Deus, que ele é um reino que todos têm acesso, sem exceção. Acho que a gente falou isso no final da aula, não foi? Não é o reino de Deus não é um reino onde poucas pessoas, como era o Antigo Testamento, como poucas pessoas tinham acesso a Deus, e é através dessas pessoas que o resto tinha acesso a Deus. Lembra que eu falei, essa ideia de sacerdote, uma pessoa... intermédio de outras pessoas, né? Exato, tinha pessoas específicas. Só elas que tinham autorização para falarem com Deus, para falar em nome de Deus, para falar em nome do povo para Deus. Você tinha 2 figuras principais, o profeta e o sacerdote. O profeta era a voz de Deus para o povo. Então Deus falava com o povo através do profeta. O sacerdote era a voz do povo para Deus. Então o povo falava com Deus através do sacerdote. O sacrifício passava pelo sacerdote. Exato. E aí você tinha o rei que governava, né? Essa nação com leis e tudo mais. Mas você tinha essas 2 figuras principais em relação a Deus, diretamente. O profeta, a boca de Deus para os homens, o sacerdote, a boca dos homens para Deus. Olha só, então você tinha intermediários, pessoas que eram, né, a ponte que fazia. Então, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o que Jesus vem propondo é o seguinte: através de mim, do meu sangue, do meu sacrifício, através da cruz, todos, sem exceção, mas sem exceção mesmo, são todos, novos convertidos, gente que tem muito tempo no Evangelho, pastor, adolescentezinho lá, novo convertido, todos têm igualmente o mesmo acesso a Deus. Olha só, todos sem exceção e têm o mesmo acesso, o mesmo, não faz diferença, Deus não faz acepção de pessoas também nesse sentido, né? Então, esse reino que todos têm acesso. E aí, a gente vai destacando então, como se entra nesse reino, como se participa? Através do arrependimento, o reconhecimento de quem é Jesus. E aí Jesus fala, então, agora o reino de Deus está próximo, vocês se arrependeram e vocês participam desse reino, só que esse relacionamento agora tem que ser de confiança. E é um relacionamento pessoal. Cada um que participa do reino tem acesso individual, ou seja, pessoal com o rei.
Olha que notícia linda. Pode sentar à mesa, né? Pessoalmente. Então, assim, já não tem mais essa burocracia toda. Não precisa ser num templo, não precisa ser num dia específico, não precisa ser através de um ritual, não precisa ser, através de um templo, através de um dia específico, através de um ritual, uma liturgia, um sacrifício, através de um sacerdote. Não precisa mais isso. Através de um pastor, através de um amigo. Isso, quando eu coloco sacerdote, eu coloco todos aqueles que podem estar entre eu e Deus, todos. Um líder, né? Um pastor, um líder lá de departamento, enfim. Não tem mais isso. Então, em qualquer lugar, em qualquer dia, qualquer pessoa, diretamente pode ter acesso a Deus. Olha só que reino é esse, que não tem limites mais, né? Que facilidade, né? As pessoas, elas colocam assim uma parede nisso aí, né? É religião. A religião, ela quer colocar regras para que eles, né, os líderes, dominem os liderados através dos mecanismos religiosos. Ah, se você não vir no culto, se você não der tal coisa, se você não fizer isso, se não for tal dia, né? Então, assim, isso é uma limitação religiosa. O evangelho não tem nada a ver com essas propostas. E aí o interessante aqui na continuidade é que Jesus vem chamando, então, para esse reino. E o que eu quero destacar aqui, que esse discipulado é radical. A gente percebe aqui nos dois casos, né? No verso 17, 16 e 17, melhor dizendo, que, aliás, 16, 17 e 18, que o André e o Pedro, eles deixam o que eles estão fazendo de uma forma radical. O verso 18 diz: deixando logo as suas redes, o seguiram. Então eles deixaram radicalmente atender o chamado de Jesus. Não, Jesus, deixa eu ver aqui se... Não, calma aí, não. Jesus fez o convite, eles estavam lá, no ofício deles, no trabalho deles, eram pescadores, né? Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Na sequência, verso 19 e 20, Jesus encontra mais dois irmãos, né? Simão e André eram irmãos, o Tiago e o João também eram irmãos, e também eram pescadores. E a Bíblia também diz que eles deixando ali tudo, e deixando seu pai, inclusive, que era o Zebedeu, né? Então, a família de pescadores deixou tudo e foram após ele, seguiram Jesus. Então, olha só o que Marcos, o Evangelho, através de Marcos, através de outros também, mas a gente está estudando Marcos, ele começa aqui a falar a respeito de Jesus, do Evangelho. É radical, é decisão que tem que estar disposto a deixar tudo para trás, para seguir Jesus. Eu até acho que talvez eu anotei um pouquinho mais para frente aqui, aliás, até no curso lá de sexta-feira eu vou pontuar isso aí, né? O Evangelho, ele não exige de nós muita coisa. Jesus não veio exigindo muita coisa dos homens. Jesus veio exigindo tudo dos homens. Então, se for necessário largar tudo, você está disposto? Ah, não sei, tal coisa sim, outra não, então não pode ser discípulo de Cristo. A questão do jovem lá, né? Exato, não pode ser discípulo. Porque aqui o Evangelho exige tudo do ser humano. Ou Deus tem tudo nosso ou não tem nada nosso. Tem uma ilustração, né? Que é assim, o rapaz estava em cima do muro. De um lado, estava assim, os anjos falando, vem para cá, desce do muro e vem para o nosso lado, vem para o lado de Deus, desce aqui, toma decisão, né? E aí o rapaz em cima do muro, olhando assim do outro lado, o diabo lá, quieto, sem falar nada. E os anjos, né, tentando convencer ele, vem para cá, vem para o nosso lado, vem para o lado de Deus, né, desce daí, vem para cá. E ele olhava o diabo quieto, não falava nada. Aí ele falou assim, mas e você? Você não quer que eu vá para o seu lado? Ele falou, não, o muro já é meu. Né? Ou seja, tem que se tomar uma decisão radical, ficar em cima do muro, ficar assim, não sei se eu entrego tudo a Deus, não, isso aqui sim, isso aqui não, sabe, áreas da nossa vida que a gente não quer se submeter ao ensino do Evangelho, não quer se submeter a Deus, é muito perigoso, porque a gente vai reservando algumas coisas e a gente fala, não, eu não quero entregar minha vida a Deus, eu entrego partes daquilo que eu acho que é interessante, que eu quero, mas outras não. E aí não é o convite de Jesus. Através desses atos e tantos outros ensinamentos, lógico, né? Não são só esses exemplos aqui, mas para seguir Jesus é isso.
tem que deixar tudo como esses homens fizeram. Literalmente tem que deixar emprego, faculdade, não é isso. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Mas se for necessário nós abandonarmos alguma prática, algum projeto que a gente tem pessoal, isso, se Deus exigir aquilo, se, por exemplo, o jovem rico, não é que Deus vai falar para todo mundo que é rico pegar suas riquezas e vender, não é isso. Mas se for necessário, se Deus enxergar naquela pessoa que se aquilo não for abandonado, vai prejudicá-la eternamente, vai prejudicá-la na comunhão, aí Deus vai e exige. Então tem exigências, né, que são gerais, são para todos os discípulos. E aí Deus trata pessoalmente com cada um, porque cada um de nós temos as nossas âncoras, a gente tem as nossos pecados de estimação, por assim dizer, ou então nós temos algo que o nosso coração fica muito apegado. O dinheiro, no caso, né, é uma coisa muito comum. Então tem gente que é muito apegada a dinheiro, mas muito apegada a dinheiro, a ponto de falar assim, não, se for para eu mentir, se for para eu enganar, se for para eu prejudicar alguém por causa do dinheiro, eu faço isso. Então essas pessoas são muito apegadas ao dinheiro. Outras não, já entendem, não, isso aqui vai me custar, mas vale a pena porque eu amo Jesus e eu quero Jesus, e eu entendo que Jesus é o meu Senhor e é sobre isso aqui também. Ele é Senhor sobre tudo na minha vida, né? Então a gente vê aqui a questão do discipulado radical, é o que Marcos vem falando desde o comecinho, tá? Em Marcos aparece com mais intensidade o conflito, em Marcos aparece com mais intensidade o conflito com o reino de Deus, esse conflito, né? O reino de Deus e a humanidade centrada em si mesma. Então Marcos traz isso mais evidente do que os outros. Esse conflito do reino de Deus e esse ser humano, essa humanidade, sabe, egoísta, centrada em si mesma, com os poderes políticos, isso é mostrado, religiosos, de expressão cósmica, e mais humanos e satânicos na origem, né? Ou seja, o que Marcos mostra, o que ele enfatiza mais que os outros, nem tanto quanto ele, sobre o reino de Deus conflitando, né, com esses poderes políticos religiosos e a humanidade centrada em si mesma. Ou seja, o ser humano mesmo, né, querendo dominar a sua vida, ser senhor sobre sua vida. Então há esse embate, há essa origem. E também, Marcos, mais do que os outros, mostra muito essa intensidade satânica, sabe? O reino de Deus indo lá e expulsando demônios, expulsando enfermidades, ressuscitando mortos, sabe? Repreendendo toda essa realidade espiritual. Então Marcos mostra essa intensidade na vida de Jesus, no ministério de Jesus, combatendo isso de uma maneira muito intensa. O evangelismo dele, né? A obra que ele realizou, né? Jesus, em Marcos, Jesus é mostrado destronando Satanás, né, sobre a vida dos homens. Então olha só o que Marcos mostra: o evangelho vem para desfazer todas essas obras do diabo, tanto essas questões de possessão demoníaca, de enfermidades que muitas vezes são causadas por ações satânicas, né? Mostra isso. Em Lucas a gente vai ver umas coisas mais detalhadas sobre enfermidades e tal, mas aqui Marcos ele mostra, isso aqui Satanás que provocou, olha o que Jesus faz, vai lá e desfaz. Olha só essa pessoa endemoniada, Jesus vai lá e liberta, né? O 1 João, primeira carta, tá lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, está escrito isso: ele veio, Jesus, para desfazer as obras do diabo. Olha que coisa interessante, né? E aí Marcos ele vem falando então, mostrando, né, esse ministério de Jesus nesse aspecto mesmo, onde 1 João capítulo 3, verso 8. Veja aí, confira se é isso mesmo. Vai que anotou errado agora, olha aí, Não, irmã Selmi, eu tenho quase certeza que é 3 e 8. 1 João, né? No Evangelho é carta. 1 João capítulo 3, já conferiu já? 3 e 8. Veja aí, irmã Irene, sim. Se eu acertei dessa vez, 3 e 8. Capítulo 3, verso 8. Ele veio para desfazer as obras do diabo. É isso mesmo, amada? Leia pra gente aí, por favor. No finalzinho, mas pode ler o... O pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Isso, então Jesus se manifesta para desfazer as obras do diabo. E aí Marcos vem mostrando, né, essas ações de Jesus, né, o reino de Deus, porque assim, o que é o reino de Deus? É o reino.
Como o reino de Deus chegou? Através de Jesus. Jesus é o reino de Deus. A pessoa de Jesus lá, inclusive fisicamente, né, e na figura humana, era o reino de Deus chegando, porque era Deus pessoalmente tendo contato com as pessoas. Esse era o reino de Deus. É por isso que ele disse, o reino de Deus agora está acessível. Vocês podem ter contato pessoalmente se quiserem. Então, o reino de Deus é o próprio rei, é ter relacionamento. O reino de Deus não é um sistema de governo, sabe? Um projeto político de domínio sobre os homens. O reino de Deus não é um conjunto de regras para governar os homens. O reino de Deus é o relacionamento pessoal de Deus com os homens. É isso que a gente precisa enfatizar no Evangelho. Senão a gente pensa que o reino de Deus é um reino. E o que é um reino? Você tem um rei distante, né? Que ele não tem, as pessoas não têm muito contato com o rei. Não é todo mundo que tem. Tem que ter hora marcada, tem que ter uma burocracia, se for autorizado, tem todas essas questões, né? Então, assim, não é nesse mesmo, não é a comparação com os reinos humanos, com os reis, né? Os reinos que já surgiram na humanidade. Não tem nada a ver. O termo reino não se assemelha aos reinos deste mundo, aos reinos que os homens criaram de alguma maneira, nos relacionamentos. Não tem nada a ver. O reino de Deus é uma reconciliação do Criador com a sua criatura, ou da criatura com o seu Criador. É assim que a gente precisa pensar o reino de Deus, amadas, tá bom? Tudo bem? Vamos para frente? Vamos lá? Então, aqui no Evangelho de Marcos, Jesus, ele é apresentado, né, como servo sofredor, tá? Então, esse Jesus como servo sofredor, ele usa sua autoridade e poder, olha só, para servir e não para ser servido. Então, olha como Jesus é mostrado também por Marcos. Esse servo sofredor. Lembra que a gente falou? Qual é o tema de Marcos? O servo sofredor, né? Sendo Deus, tendo todo o poder, e o poder é mostrado, expulsando demônios, curando enfermidades, controlando as leis da natureza. Não é isso que a gente falou lá no comecinho, na introdução? Então, só que esse servo sofredor, ele usa essa autoridade, esse poder todo que ele tem todo o poder ali, né? Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, ele mesmo diz, né? O Espírito do Senhor me ungiu para restaurar os quebrantados de coração, decretar liberdade aos cativos, dar vista dar vista aos cegos, enfim, ele foi falando lá uma série de capacitações que o Espírito Santo foi dando a ele. Então, assim, todo esse poder que ele tinha, ele não usou para se livrar das situações. Jesus não usou o poder que ele tinha para estar se protegendo de algumas pessoas ou algumas situações. Não, ele usou o seu poder sempre para servir, não para ser servido. Olha só, que reino é esse, que rei é esse? Veja como é totalmente diferente dos seres humanos. Quando o ser humano tem um poder, o que ele faz? Ele faz as pessoas servirem ele. Ele subjuga as pessoas ao seu domínio. Quando as pessoas têm poder, ele vai usar aquele poder para sempre se livrar de tudo que é ruim para ela. Isso é ser humano. Mas Jesus está mostrando aqui, todo o poder que eu tenho não é para vocês me servirem. Eu uso o poder para servir vocês. Olha como é totalmente diferente dos nossos reinos, né? De nós. Deus não tem nada a ver com a gente. Jesus é um ser humano que não tem nada a ver com o ser humano pecador. Ele não usa o poder que ele tem para que ele possa ser beneficiado em nada, ser livre de nada. Ele se sujeita, inclusive, a todos os processos necessários. Para que, e o poder que ele tem é para fazer a vontade de Deus e para servir as pessoas, né? Então, ele tem o poder. Ele usou o poder para quê? Para libertar aquela pessoa de uma opressão demoníaca. Aí o que ele faz? Agora podem anunciar, pode mostrar que eu sou poderoso, que eu sou ungido de Deus, que eu tenho poder? Não. Muitas vezes ele queria que aquilo ficasse só entre ele e a pessoa. Então Jesus não usa o poder dele para se mostrar para os outros. A gente vai ver isso em outros evangelhos. Aliás, lá em Mateus tem um texto lá, né? Marcos eu me lembro que não tem, ou não me lembro que tem, melhor dizendo. Mas em Mateus eu tenho certeza que tem, no capítulo 4 ali, Lucas me parece também que tem, esse texto que diz
que ele não apagaria o pavio que fumega, não quebraria a cana quebrada e nem faria soar a trombeta na praça. Ou seja, não ia ser essa pessoa que, sabe, queria buscar para si o reconhecimento e a vanglória, como muitos que têm poder querem fazer, né? Então, dê um poderzinho para uma pessoa, ela já acha que é, e ela quer ser anunciada, e ela quer ser reconhecida, e ela quer que as pessoas... Não é a pessoa ter poder para isso. Às vezes a pessoa quer, né, aparecer. Exato. Os metas não aparecem. Oi? Se tiver o poder, vai aparecer. Já vi um ditado que fala, quer conhecer alguém, dá poder. De poder é ele. Exato. Então a gente percebe, né? Quando a pessoa tem poder administrativo, por exemplo, em uma igreja sobre alguém, ele vai usar aquilo de alguma maneira, pode usar aquilo, não é que vai, né? Pode usar aquilo de alguma maneira, em alguma situação, para dominar, oprimir e manipular aquela pessoa. E lê na Bíblia falando que está ali e a gente tem que fazer aquilo ali. Exato. Então ele usa o poder intelectual, poder teológico de conhecimento, para manipular as pessoas, para fazer aquilo que ele quer que as pessoas façam e acreditem. Se tem um poder financeiro, ele vai usar aquele poder de alguma maneira, né, para subjugar, humilhar as pessoas. Então, se eu tenho um poder espiritual, eu uso esse poder para que as pessoas possam me admirar ou então ser, por mim, subjugada mesmo, porque eu tenho poder, Deus me usa, né? Eu sou tal. Então vão começando a usar esses poderes para se beneficiarem, os dons de Deus para se beneficiarem. É a festa lá dos meninos lá. Olha. É aquela música lá, no chão vai tremer. Estão lá tremendo. Olha só, amadas, para a gente pensar aqui como Marcos apresenta Jesus, esse servo sofredor. Ele é Deus, ele é o rei, esse reino que esmaga os poderes satânicos, esse reino que ele esmaga esse egoísmo humano. Só que tudo isso é para o benefício do resgate da humanidade, não é para o benefício de Jesus se livrar de nada, e nem para reconhecer Jesus como é o poderoso, né? Então a gente precisa sempre estar entendendo aqui o que o autor quer. Eu coloquei até aqui o seguinte, sobre essa questão do servo sofredor. O rei coroado, ele foi coroado com coroa de espinhos. Olha só. Servo sofredor mesmo. Qual foi a coroa que ele aceitou? A coroa de espinhos, de sofrimento, de humilhação. Se é rei, queria o quê? Uma coroa de ouro. O rei quer uma coroa de ouro, de pedras preciosas, né? De coisa assim valiosa. O rei quer um trono, quer um palácio, quer ser, sabe, pelos outros, né? Pelos outros. Bajulado. Ele tem, né? Tem quem serve, né? O rei. Sim, tem todos serviçais, né? Mas assim, por que eles fazem aquilo? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é porque amam o rei, não é porque o rei dá vida, beneficia eles, porque esse ser poderoso, esse ser humano poderoso, que de alguma maneira tem poder sobre os outros seres humanos, e ele usa os poderosos deste mundo. Geralmente eles fazem isso. Geralmente a gente vê isso na política, a gente vê isso na religião, a gente vê isso no meio empresarial, por exemplo. A gente vê isso dentro de uma casa, onde o homem muitas vezes subjuga a esposa, os filhos. Olha só, né? Então a gente vê isso em um contexto social, onde de repente, ou até mesmo um poder estatal, a polícia oprimindo. Eu não estou falando que todos os policiais são, tá? Estou dizendo assim, que há casos, porque ali é um poder que tem, o policial tem um poder, é o Estado que lhe deu o poder, ele tem uma farda, ele tem arma, né? Ele tem autorização muitas vezes para falar que uma pessoa está cometendo crime. Então, lógico, esses são os maus, eu estou falando dos maus, tá? Só estou dando esse exemplo. Então tem um policial ou tem um traficante, um ladrão, um criminoso que oprime. O que eles estão usando? Os poderes que eles têm sobre as pessoas. É esse o sentido que eu estou colocando aqui. Eles estão usando os seus poderes sobre as outras pessoas para fazer o quê? Subjugá-las, oprimi-las, né? Para estar dominando. Para conseguir um benefício, né? Exato. Então assim, a gente percebe que os poderes que o ser humano recebe, se eles não forem colocados aos pés da cruz, se não forem subjugados, né, a Cristo,
esses poderes vão fazendo com que a gente seja Satanás. Porque Satanás tinha poder. E ele quis usar o seu poder para se beneficiar. Olha só, e Jesus mostra o contrário. Ele tem todo o poder e usa esse poder para servir. Então, por isso que é o servo sofredor. Ele serve, né? Mas é aqui, ó. E para quem que Marcos está mostrando isso? Para os poderosos da época, que são os romanos. Lembra no começo no início da aula passada que eu falei isso? Está escrevendo para esse público. Então olha só, eles eram os poderosos. Está falando, ó, Jesus, ele é poderoso, só que ele usa o seu poder para servir. Vocês estão usando o poder de vocês para oprimir. Estava na cara dos romanos, assim, né? Exato. É assim que se faz. O evangelho é um confronto, né? O evangelho, ele de fato é esse confronto. Ele mostra de fato o pecado nosso. Né? Então o evangelho vai lá na raiz e mostra a natureza de vocês, o comportamento de vocês, a prática de vocês, o sentimento de vocês, a fala de vocês, ó, vai confrontando. O evangelho vem confrontando. Só que é esse confronto onde nós somos humilhados no pecado. Porque se Deus, sendo todo-poderoso, perfeito, santo, absoluto, ele faz isso, ele serve, o que resta para nós? Né? Então, só para a gente entender esse ponto aí, sem dúvida, o que resta, o que sobrou para a gente? Talvez, olha só, amadas, talvez, isso aí lá no Evangelho de João, né, a gente vai chegar lá, capítulo 13, por exemplo, quando Jesus pega e cinge os seus lombos, diz, né, pega uma toalhinha lá e uma bacia, começa a lavar o pé dos discípulos. Aí vai lavar o pé de quem? De Pedro? Aí Pedro disse, não, Senhor, meu não. Vai lavar não. Talvez, eu não sei, não está escrito isso diretamente na Bíblia, mas talvez Pedro rejeitou. Quem sabe Pedro pensou, bom, eu já reconheci que ele é Deus, ele é Senhor e é Mestre. Se eu deixar ele lavar o meu pé, eu vou ter que lavar o pé de todo mundo? Porque o que vai restar para mim? Se o meu Deus, o meu Senhor, o meu Mestre, que eu já reconheci isso publicamente, eu deixar ele fazer isso, então eu não posso fazer menos. Quem sabe Pedro, quem sabe, não pensou isso? O que vai restar de mim? Para mim? Eu vou ter que fazer no mínimo isso, porque ele é Deus, é meu Senhor, ele é meu Salvador, ele está fazendo isso. Não, Senhor, o meu não. Tanto é que Jesus depois lava os pés dele e diz assim, como eu fiz com vocês, agora façam uns com os outros. Então Jesus, ó, sendo Deus, ele deu o exemplo, ele fez, e o que resta para nós? Se Deus Todo-Poderoso, perfeito, santo, veio aqui nessa terra, usou o seu poder para beneficiar as pessoas, se sujeitou e se entregou por pecadores, a ponto de ser morto e morto por um processo cruel de cruz. O que resta para nós? Quem nós pensamos que nós podemos ser e fazer com as outras pessoas? Então, só para a gente entender o que é o Evangelho, o que é essa proposta desse reino e o que é o discipulado, ou seja, seguir a Cristo. Seguir a Cristo é imitar a sua vida, basicamente, né? Reduzindo aqui o conceito, seguir Jesus é isso aqui. Então, o pastor afligido, né, ressurge para levar suas ovelhas desgarradas a tornarem pescadores de homens entre todas as nações. Estou dando um resumo aqui do Evangelho de Marcos, né? Então esse pastor que foi afligido, esse servo sofredor, ele se sujeita, como a gente está falando aqui, a todo esse poder político, entre aspas, espiritual e humano, se sujeita. Mas é ele que se sujeita, é ele que se entrega. Não é porque tiveram mais poder do que ele, né? Várias vezes ele falou, não, se eu quisesse eu rogaria o Pai, isso aqui estava resolvido. Ele mostrou isso, que ele tinha todo o poder, acalmando o vento, a tempestade, o mar, expulsando os demônios, ressuscitando mortos. Então Jesus estava mostrando, eu tenho todo o poder. Então quando Jesus se entrega, não é que ele se entregou porque não tinha mais saída, não tinha o que fazer ou acabou o poder. É porque ele está mostrando, eu estou me entregando. Lá no Evangelho de João também, João vai dizer o seguinte, que Jesus disse, ninguém me tira a vida. Ninguém tem poder para me tirar a vida. João capítulo 10 ali, né? Ninguém tem poder para me tirar a vida, é eu que a dou e depois torna a tomá-la. Aí a gente pergunta, quem matou Jesus? Foi os judeus? Foram os romanos? A gente fez até uma música, né? Os nossos pecados que mataram Jesus. Tudo errado. Nem os judeus, nem os romanos
e nem os nossos pecados mataram Jesus. Nada disso tinha poder, tudo junto não tinha poder para matar Jesus. É ele que deu a vida, é ele que disse, eu dou a vida. Ninguém tem poder para tirar a minha vida, ninguém tem poder. Nada. Tanto é que... Tanta vida que Jesus tem, né? Isso, Não até... esqueça essa fala direitinho. Que eu falei de Atos 2:24, né? Isso, Atos... das aulas que a gente começou. Olha só, tá vendo? Não esqueça. Porque Toda vez que Jesus morreu na cruz, eu lembro da fala que o pastor falou que a morte não teve poder de estragar a vida de Jesus, porque Jesus era vida demais, muita vida. Era muita vida para pouca morte. Gente. Muita vida, a morte não foi suficiente para estar carregando o autor da vida, o detentor da vida. Tanto que ele ressuscitou, né? Exato. Ele viveu. Então é ele que decide. É uma prova, né, viva, que a morte não pode. Quem é que pode decidir morrer sem se suicidar? Jesus. Porque quando foi cumprido a sua missão de morrer, se sacrificar pelo pecador, ele disse, Pai, está consumado. E tendo dito isto, expirou. Então é ele que decide, Pai, agora já cumpri minha missão, entrego nas tuas mãos o meu espírito. Ele disse isso e ele morre. Então é ele que decide quando ele morre. Olha só, ele que decidiu quando ia morrer. Ninguém o matou. Na verdade, eu acredito que ele se desligou, né, dessa terra. Ele teve o poder, ele disse, ninguém tem o poder para tirar, só eu que dou. Ele deu. Ele tinha o poder de pegar aqui e falar, vou dar minha vida agora, dou minha vida. Quem tem esse poder? Fala assim, eu vou morrer agora, vou morrer, pum, morri. Aí vou retomar minha vida, retomei. Jesus fez isso. Não lógico assim, né, dessa forma, mas Jesus fez isso, se a gente pensar direitinho, só para a gente entender o poder que ele tinha. O poder sobre si e sobre todos. E não tinha poder satânico. Todo o inferno reunido, todos os demônios, Satanás em pessoa, não tinha poder nenhum sobre Jesus, o mínimo poder. Não podia encostar uma unha em Jesus. Jesus disse uma certa vez, assim, Satanás não tem nada em mim. Ele não pode nada contra mim. Os demônios, nada. Enfermidade, o poder romano, os líderes religiosos, acho que foi o Herodes ou foi o Pilatos, eu sempre confundo, um dos dois, ou Herodes ou Pilatos, os dois governadores, né? Que um era de uma região e outro da outra, mas eram os governadores que tinham poder político, poder de mandar matar, tanto é que ele fala, acho que foi o Herodes, se não me falha a memória, ele disse assim, tu não sabe que eu tenho poder para te livrar, para soltar, para te condenar? Tenho poder sobre você? Jesus disse, não, nenhum poder teria sobre mim se o meu Pai não te concedesse. Então olha só, todo o poder estava de fato em Cristo. E tudo o que precisava ser feito, ele se sujeitou a fazer. Porque se ele quisesse... E aí esse mesmo governador, que eu acho que é o Herodes, né? Disse assim, mas você diz que é rei, cadê os teus? Não estão lutando por você? Cadê os teus súditos se você é rei? Aí Jesus responde, eu sou rei, para isso eu nasci. Eu nasci rei. Quando se nasce é príncipe. Ninguém nasce rei, nasce príncipe, depois se torna rei. Ele disse, eu já nasci rei. Olha só. E ele disse, meu reino não é deste mundo, porque se fosse, os meus súditos estariam lutando por mim aqui. Então meu reino não é daqui. Olha o que Jesus vem falando. Eles não entendiam. Vem anunciando. Fazia parte do processo, né? Exato. Se eles entendessem, eles iam abrir a visão, né? Nem judeus entenderam. Por quê? Não fazia sentido. Na cabeça dos homens pecadores, não faz sentido. Se uma pessoa tem todo o poder, o que eles esperavam de Jesus? Que Jesus viesse, estou falando ali, quando Jesus veio, o que eles esperavam? Que Jesus viesse e fizesse como fez Davi, subjugasse as nações, porque eles viviam oprimidos por Roma, os poderosos, romanos. Os judeus, eles tinham ódio de Roma. Os romanos, eles estavam oprimindo os judeus. Eles tinham domínio sobre os judeus. Os judeus não faziam o que queriam, somente o que os romanos permitiam. Cobravam impostos, tributos lá. Isso era feio naquela época, né? Davam lá limitação para eles julgar algumas causas. Eles não tinham liberdade de julgar. Algumas causas tinham que recorrer aos oficiais romanos. Eles julgavam as causas religiosas.
é o que eles autorizavam. Mas tipo assim, não, isso aqui vai ser condenado à morte, isso aqui vai, não. Depende, vamos ver aqui. É a gente que tem que autorizar. Então Roma, na verdade, era aqueles que dominavam. Então eles tinham esse desejo de vir um Messias segundo a linhagem de Davi, segundo o aspecto de Davi, que viria para libertar, sabe, Israel das opressões que ele sempre foi e que era na época de Davi. Quando os Judas e os discípulos viram, principalmente Judas, né, quando viu que ele não ia fazer isso, aí o trai. Quando os judeus viram, porque assim, uma semana antes de Jesus ser crucificado, eles receberam Jesus entrando em Jerusalém dizendo, é o nosso rei, bendito que vem no nome do Senhor, hosana nas alturas. Receberam ele como rei. Aí uma semana depois que ele decidiu, ele falou, vou me entregar, então crucifica ele, que esse a gente não quer. A gente não quer um rei frágil desse jeito, um rei fraco desse jeito, nós não desejamos. Está se sujeitando, então assim, a gente não quer esse rei, esse salvador que não pode nem se salvar. Médico, tu curou os outros, não pode te curar? Desce daí mesmo se tu é, quem está falando que é filho de Deus. Olha só, então os homens, eles não aceitavam, não compreendiam, porque o homem que tem poder, ele vai se livrar, ele não vai se sujeitar a isso nunca. Se ele tem poder, ele vai, na verdade, subjugar os outros. Isso é a natureza humana. E aí Marcos vem mostrando, ele tem todo o poder. Para os romanos, que tinham poder na época sobre as nações. Só que ele usa esse poder para servir as pessoas. Isso é o evangelho. Então Marcos está anunciando o evangelho com essas características aqui para esses aí, né? Então esse pastor que foi afligido, ele ressurge, ele ressuscita, né? Para levar suas ovelhas erradas a tornarem-se pescadores de homens, que a gente vê lá no finalzinho do capítulo 16, no caso de Marcos, né? Que ele ressuscita e diz assim, eu dou todo o poder para vocês. Olha que coisa linda. Vocês vão pregar agora. Ele, depois que ressuscitou, esses pescadores de homens, homens frágeis, homens limitados no intelecto, enfim, tudo, né? Esses homens que eram assim, simples. Diz, agora eu dou poder para vocês. Vocês vão pisar serpentes e escorpiões, vão falar novas línguas, vão curar. E eis que estou convosco todos os dias, né? E aí ele comissiona então os seus discípulos, né, dando poder e autoridade em seu nome, como também garante a presença dele e confirmação da sua palavra através dos sinais. Vamos ler lá o capítulo 16? Eu falei, mas recebi alguma coisa, mas vamos ler na íntegra aqui, né? Só para a gente entender aqui, ó. 16. Capítulo 16 é o final do Evangelho, né? Verso 15 ao 18. Então, esse servo sofredor, ele se sujeita, mesmo tendo todo o poder, ele é crucificado, ele é morto, ele ressuscita e ele convoca os seus discípulos, então, comissiona os seus discípulos, né? Dando a eles poder e autoridade no seu nome. Então, capítulo 16 de Marcos, versos 15 ao 18. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, e estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então Jesus dá aos seus discípulos o poder e a autoridade que ele tinha. O nome dele está sobre os seus discípulos. E no nome de Cristo ele faria tudo aquilo que Jesus fez ao longo do seu ministério que Marcos ensina. Olha só, esse mesmo poder que Jesus tinha, dá a todos os seus discípulos. Não era só esses homens naquela ocasião, a todos nós. Se somos discípulos de Cristo, temos o poder dado no nome de Jesus. Tudo que Jesus fez, podemos fazer também. Agora olha a preocupação. Quantos que recebem esse poder e se corrompem dessa forma? Quantos de nós recebem esse poder e prejudicam as outras pessoas? Quantos daqueles que recebem, quanto mais poder a gente recebe, mais responsabilidade a gente deve ter. Quanto mais poder de Deus, quanto mais influência, quanto mais experiência, quanto mais conhecimento bíblico, clareza da vontade de Deus nós recebemos, mais responsabilidade nós temos sobre as outras pessoas. Mas devemos servir as outras pessoas, não ser servido por ninguém. Então o reino de Deus, na verdade, é um reino de ponta cabeça.
em relação a esse mundo, né? É um reino que ele é invertido. Porque o que é o reino dos homens? Quais são as nossas relações? Não é os maiores dominam sobre os menores? Basicamente é isso. E Jesus disse: entre vocês não vai ser assim. Quem quiser ser maior, seja menor. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Então nós devemos entender. E principalmente eu falo na qualidade, né? Na função de um líder entre os irmãos. Nós devemos, como líder, dar o exemplo de serviço, de humildade, de simplicidade e de dedicação. E de serviço mesmo, sabe? Servir os irmãos. E não exigir que me obedeçam, que façam o que eu estou mandando. Ih, meu Deus do céu. Quem começa com essas conversas já pode ter certeza, não é o Espírito de Cristo que está atuando nessa pessoa. Pastor, você fala de liderança aí. Estou falando nas falas, né? Nas atitudes, né? Falando de liderança, Moisés foi um líder muito paciente, né? O mais manso de toda a terra. Eu fico olhando o exemplo de Moisés, gente. Deus tinha hora que ele falava que ia exterminar o povo, Moisés ia lá intercedir, né? Agora, olha o exemplo, sim, olha o exemplo que a irmã trouxe para nós. Que exemplo tremendo na história, porque Moisés, ele estava de alguma maneira refletindo Jesus, né? Porque Moisés disse assim: Senhor, se o Senhor exterminar esse povo, risca o meu nome no livro da vida. Ele falou assim: o povo é do Senhor, o Senhor que escolheu, né? É o teu nome, né? É o teu nome que está em jogo. Então Moisés não estava preocupado com a sua reputação como líder. Estava preocupado com a reputação de Deus. Senhor, o que vão falar as nações do Senhor? Que o Senhor tirou esse povo do Egito e não teve condição de levar para a terra prometida. Olha a preocupação de Moisés. Não era, Senhor, o que vão falar da minha liderança? Ô Senhor, se o Senhor acabar aqui com esses membros, o que vão falar? Que pastor que sou eu, Senhor? Acabou todo mundo aqui? E a minha reputação onde vai ficar, Jesus? Eu quero ver hoje quem é esse líder que fala assim: Senhor, se o Senhor castigar, se o Senhor punir esse povo, me pune também, risca o meu nome do livro da vida. O Senhor vai jogar todo esse povo no inferno, me joga também. É o que Moisés, mais ou menos, né? Na comparação aqui relativa, faz. Quem é o pastor hoje? Quem é o líder hoje? O professor hoje? O pregador hoje? Que está disposto a estar, como eu vou dizer, colocando assim em risco a sua fama por causa de uma pessoa, dando a cara a tapa, que a gente fala, né? Quem é de nós fala assim: não, minha preocupação não é a minha posição, não é a minha função ministerial, não é a aprovação e reconhecimento das pessoas, eu estou disposto a me sacrificar por esse irmão aqui, ó. Todo mundo pode estar apedrejando ele, mas eu vou defendê-lo, ainda que isso me custe o meu ministério. Ó, quem será que está disposto a fazer isso? Porque Jesus, ele faz isso. Ele doa a sua vida. Ele foi crucificado. Né, pastor? Ele quer condenar a pessoa, sendo que Jesus não faz isso. Exato. Jesus, ele não condena ninguém. Por mais pecador que ele é, miserável, fica lá, né, perdido, mas Deus ama aquela pessoa. Eu me lembro do testemunho daquele irmão Lázaro, cantor que faleceu na pandemia, da Bahia aqui, né? Era cantor lá. E ele deu um testemunho um dia, no começo da sua conversão, né? Ele era conhecido na Bahia, cantor de axé lá, eu esqueci do grupo lá bem famoso. Lembra? Não? Enfim, não lembro. Um dos dois, eu acho que era esse, acho que era o Olodum, né? E aí, enfim, mas ele se converteu, muito conhecido, e não tinha ainda, né, a maturidade e tudo mais, e alguns irmãos criticando uma questão ou outra, e o pastor disse: não, eu vou te acompanhar, vou estar aqui contigo. Ele falou: pastor, o senhor vai ficar com má fama entre os irmãos, né? E o pastor disse assim: não se preocupa não, Lázaro, eu estou contigo, e se for necessário aqui eu me prejudicar a minha fama, eu me prejudico pela sua vida, pela sua alma. Olha, né? Exemplo de servo de Deus, entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho não é a preservação da nossa fama. O Evangelho não é a preservação dos nossos interesses. O Evangelho, de fato, é o sacrifício pelas pessoas e honrar Deus. As pessoas como Jesus enxerga. Exato. Então, Jesus
enxergava as pessoas como alma mesmo, né? É uma alma, nós somos alma, né? Se sacrificava pelas pessoas. Esse é o ponto de Marcos. Ele tem todo o poder, mas não usa esse poder, não usou esse poder para o seu benefício. Não estava preocupado com a sua fama. Ele foi crucificado como um marginal, como um criminoso. Por que o Espírito Santo precisa convencer as pessoas que Jesus... Porque o texto lá de João, capítulo 16, né, verso 8, 9 e 10, vai dizer, né, que ele convencerá o ser humano do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, porque não crê em mim. Do juízo, porque... Eu estou nem pegando a sequência aqui, estou invertendo a sequência lá do texto. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E da justiça, porque eu vou para o meu Pai. Por que o Espírito Santo precisa convencer o homem da justiça a respeito de Jesus? Porque Jesus foi crucificado como um injusto, um criminoso. Então olha só o que Jesus se sujeita. Morre como um homem de má fama, como um criminoso. Ele não se importou de ser chamado amigo dos publicanos e os pecadores, pelos religiosos. A gente precisa lembrar isso. É o seu povo, é o povo de Deus. São os religiosos que falam, esse aí, ó, amigo dos publicanos e pecadores, era um título, mas isso eles queriam ofender Jesus, porque os publicanos tinha os pecadores, tanto é que o texto diz, amigo dos publicanos e pecadores, ou seja, os publicanos eram os pecadores pior do que os pecadores, ele dizia amigo deles, come com eles, e Jesus não se importou com isso, teve isso como um privilégio, de ser conhecido como amigo dos publicanos e dos pecadores, não se importou com a sua fama, né? Tem um texto lá de João 4, se não me falha a memória, que Jesus, ele está conversando com uma mulher, isso aqui já era, entre os judeus, um escândalo inadmissível, um homem conversando com uma mulher em público, isso aqui já era uma má fama. Ainda para piorar a situação, era um homem judeu conversando com uma mulher samaritana, aí piorou tudo mesmo, aí que lascou. Pior ainda, essa mulher aqui estava no 6º relacionamento. Ou seja, Jesus não está preocupado com a opinião dos outros a respeito de si. Ele foi lá para resgatar aquela mulher. Tanto é que quando os discípulos chegaram e viram Jesus conversando, né? Conversando com a mulher, não falaram nada para Jesus, mas entre si ficaram ali meio... Não perguntaram nada, né? Vocês estão percebendo, amados, como que o Evangelho ele nos confronta nas nossas ignorâncias, né? A gente como julga de uma forma assim totalmente religiosa. É a nossa maior alma, que a gente quer ser maior, né? Tipo assim, né? Exato. Quer ser o bom, né? Então assim, Jesus, o Evangelho, amados, ele vem para desconstruir mesmo, sabe? Todas as nossas ignorâncias, religiosidades, as nossas soberbas, egoísmo. Nós somos perdidos. E nós, inclusive, muitas vezes religiosos, discípulos de Cristo, a gente ainda não entende essas coisas. Mas tem agora discípulos que andam com Jesus. Do mesmo jeito. Quando ele morreu, eles foram entender depois. Jesus teve que voltar e aparecer para eles. Aí Jesus diz assim, seus tardos de mente, tardios de mente. Hoje, no dia de hoje, você está pago, né? Exato. Né? Sério? Jesus, não é possível. Jesus chama mais de um homem de pouca fé, né? Também, né? Então, e nós não somos diferentes. Esses homens aqui vão mostrando, os discípulos mais próximos de Jesus não compreenderam. Amadas, a gente tem que ler os evangelhos, nós precisamos ler os evangélicos, precisam ler os evangelhos. A igreja evangélica precisa pregar o evangelho. Então nós continuamos precisando, sabe, ler, ser ministrado e transformado por esses conteúdos aqui. Isso aqui não é só para quem não conhece Cristo ainda não é só para ímpio, não é só para os perdidos, como a gente fala, não. Isso aqui continua sendo para nós, porque a gente continua nesse processo. Jesus disse assim uma certa vez, para os religiosos, né? Não é para a prostituta, para o ladrão, não, para os religiosos. E inclusive me parece, não me falha a memória, até para os líderes religiosos. Aliás, os maiores embates de Jesus, as mensagens mais duras de
de Jesus foram para os líderes religiosos na sua época. Os evangelhos mostram isso aí de uma forma assustadora, assim. Nossa, tem um capítulo todo de Mateus, capítulo 23, só para os sacerdotes e os ensinadores, né? Escribas e os sacerdotes, direto, seus hipócritas, seus hipócritas, seus hipócritas, seus hipócritas, seus hipócritas, sepulcro caiado, vocês são hipócritas, vocês nem entram no céu, vocês nem entram no céu e nem deixam ninguém entrar. Quando vocês percorrem o mundo todo aí para fazer pessoas igual a vocês, vocês fazem filhos do inferno 2 vezes piores do que vocês. Então, Jesus assim vai combatendo. E aí um desses, né, que pelo que eu me lembro, se eu não estou enganado, Jesus fala para um dos líderes religiosos lá, um sacerdote, enfim, um dos líderes religiosos, diz assim: o vinho novo tem que ser colocado no odre novo. O odre, vocês sabem, né, não? Uma bolsinha de couro onde era curtido o vinho, né? Porque o vinho, quando ele fermenta, ele expande. Então, era bolsa de couro. Então, se esse vinho novo, que ainda ia expandir, se fosse colocado numa bolsa de couro velha, que já era enrijecida, dura, esse vinho ia expandir, essa bolsa ia romper, não ia aguentar. Não tinha a flexibilidade necessária para comportar a expansão do vinho. Então, Jesus disse: o vinho novo tem que ser colocado no odre novo. Porque se for colocado o vinho novo no odre velho, arrebenta o odre e o vinho se derrama, Jesus disse. Então, vinho novo em odre novo, vinho novo em odre velho, não vai dar certo. O que Jesus estava falando? Essa mensagem do Evangelho, vinho novo, que eu estou trazendo, se a cabeça de vocês for esse odre velho, esse pensamento religioso, não vai ter como. Vocês não vão suportar a expansão que o Evangelho traz na cabeça do ser humano. A metanoia, a mudança. Então, muitas vezes, pessoas não comportam o Evangelho, não suportam o Evangelho. Estou falando dos cristãos, dos religiosos, dos evangélicos, nós que estamos no contexto de igreja. Muitas vezes o Evangelho não cabe na nossa cabeça porque a cabeça é enrijecida, é religiosa, né? Então, assim, nós precisamos experimentar o Evangelho. O Evangelho, ele é a mensagem mais poderosa, mais sublime, mais linda. Gera vida e vida abundante mais do que qualquer outra coisa que o ser humano pode ter contato. E quando nós conhecemos o Evangelho de fato, experimentarmos o Evangelho de fato, o Evangelho, ou seja, o ensino a respeito de Jesus, como a gente está abordando aqui, quem Jesus era e como nós devemos ser, né? Basicamente, o discípulo é isso, né? Então, nós devemos ser como é o nosso Senhor. Então, quando nós absorvermos, colocarmos em prática o Evangelho, nossa mente vai se expandir e a gente vai ver o reino de Deus assim de uma forma absurda. E aí a gente vai ver uma vida abundante. A pergunta que eu queria fazer, não só para vocês, mas nós estamos aqui, e tantos outros aí que, de repente, esse vídeo alcançar. Quantos de nós, precisa responder, né? Só para pensar. Quantos de nós vive essa vida abundante, uma vida assim que transborda, uma vida plena? Quantos de nós, porque Jesus disse, se vocês creem em mim, vocês vão ter vida e vida com abundância. A minha pergunta é, quantos de nós, e quantas pessoas nós conhecemos que vive essa vida assim transbordante, essa vida plena, essa vida que não cabe nele mesmo? Quantos de nós? Pouquíssimos. Por que será, hein? Fica a pergunta. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus